Boa tarde a todas, todos e todes. Vamos lá, estamos aqui com a presença mais do que ilustre, mas eu vou aqui me autodescrever. Essa palestra vai ficar salva no YouTube, depois quando você se apresentar também, né? Porque eu tenho uma mini da mini aqui, eu sei que você tem muito mais do que está aqui, então depois você se auto-apresenta e se descreva também, para quem vai estar assistindo depois isso. Eu sou o Daniel de Almeida, eu tenho 46 anos, 1,88, tenho os cabelos pretos meio acinzentado, a barba rala, também partes branca, partes preta. Eu sou um homem negro de pele clara, estou vestindo uma bermuda jeans azul e uma sandália marrom que eu adoro porque ela é muito confortável. E a camiseta maravilhosa vermelha da Mostra Curta, onde tem um logo, que é uma câmera cinematográfica enrolada por uma cobra coral. E essa câmera está emanando a seguinte frase: 15ª Mostra Curta. É isso aí, a mostra aniversariando e de maneira tão linda, né? Que merece muito mais. E eu vou falar um pouquinho da pessoa que está aqui, mas é bem pouquinho mesmo, porque ela tem muito mais do que isso. Lilian Solar Santiago, documentarista, pesquisadora, professora, foi colaboradora em diversos filmes da Retomada, filmes paulistas da Retomada, diretora do premiadíssimo Família Alcântara, historiadora, mestre em integração da América Latina pela USP. Suas pesquisas em documentários expandido com finalidade social resultaram na criação da Casa de Memória Negra de Salto. E, se eu não me engano, aí você me corrige, você também foi uma grande participante da Dogma Feijoada também, do Jefferson D, ali, USP, galera, não é isso? E então, maravilha. Então, quem sou eu aqui? Eu vou sair fora e vou deixar essa mulher maravilhosa se autodescrever, se apresentar, que vocês vão adorar. Axé. Muito obrigada. Gente, boa tarde. Meu nome é Lilian Santiago, me autodescrevendo. Sou uma mulher negra de pele clara. Eu estou usando um vestido branco e um turbante azul com algumas estampas afro. Esqueci de falar que eu sou doutora agora, né? Ó. Desculpa, doutora. Ô, doutora, inclusive eu fui lá cumprimentar e falei, ô, doutora, né? Olha aí. Me cumprimentou e depois esqueci. É verdade. Mas é que é muito recente, é dessa semana, né? Nem estou com o diploma ainda, mas já defendi a tese na terça-feira sobre a Casa da Memória Negra de Salto, que eu vou falar um pouco, não só sobre a casa, né? Sobre essa trajetória, essa forma de falar sobre cinema que eu estou desenvolvendo, aprimorando, e espero trocar com vocês um pouco sobre isso hoje. Fique à vontade. A casa é sua, agora você conduz aí. Tá jóia. Bom, vou ter que fazer bem corridinho, né? Que cheguei atrasada, me desculpem. Eu venho desenvolvendo uma forma de falar de cinema que parte da minha própria vida, né? Um pouco como a Conceição Evaristo fala da escrevivência, né? No caso das mulheres negras, a gente tem uma história muito recente, pública. Então, acho que é importante a gente trocar nossas experiências, né? Como uma espécie de troca de aprendizado também, né? Então, aqui está o cartaz do Família Alcântara, que é o filme que eu lancei em 2006 com meu irmão Daniel. Nesse dia, agora, na terça-feira, que eu estive lá na USP, eu levei esse cartaz para colocar. Tem um corredor só de filmes de ex-alunos, cartaz de filme de ex-alunos, né? E não tem nenhum filme lá lançado em cinema comercial, feito por algum cineasta, uma cineasta negra, né? A universidade ainda está começando a incorporar, né, esses corpos no seu espaço, no seu pensamento. E aí eu fiz questão de levar já enquadrado para ninguém falar que teve problema, para colocar lá no corredor esse filme, esse cartaz, né?
É um filme de 56 minutos, ele foi lançado em película em 2006, junto com o filme Carolina, do Jefferson D., um curta-metragem, e nós fizemos um programa que ficou em cartaz 2 meses e meio, mais ou menos, no Cine Belas Artes. E, por isso, esse lançamento comercial foi um primeiro lançamento do movimento Cinema Feijoada que a gente desenvolveu, né? Bom, falar um pouco da minha família, eu acho importante, porque mostra esse lugar, né, que a gente tem no audiovisual e na cultura aqui no Brasil. Eu nasci numa família que já estava totalmente organizada nos anos 50 e eu vim em 1970. Então, sou, em média, 17 anos, 18 anos mais nova que meus irmãos. Aqui, nessa foto, eu sou a criança sentada no colo do meu irmão, e lá em pé, no meio, meu pai e minha mãe, minha irmã do lado do meu pai. Eram todos adultos já, mas jovens, também não eram adultos ainda, né, com família. E isso foi muito diferente assim, para o meu processo, porque eu falo que eu fui alimentada por uma mãe dos anos 20, né, dos anos 30, né, aquela coisa de comida, o cheiro de feijão que chega em casa, uma mãe dona de casa, né? Mas os meus sonhos foram alimentados pelos meus irmãos adolescentes, que eram assim, fruto de movimento de mudança de consciência dos anos 60, e também muito influenciados pelo movimento negro, principalmente na cidade de São Paulo. Esse meu lugar, eu acho que ele é bem representado, como a Patrícia Hill Collins, quando ela fala das pessoas que são outsider within, né, que são esses excluídos integrados. Então, eu sempre tive esse lugar meio deslocado, assim, na família e também no audiovisual. E isso me trouxe uma outra forma de olhar o mundo e as coisas, né? Nos anos 80, né, quando eu estava aí na faixa dos 10 anos, eu estive muito perto de vários filmes, o final da Embrafilme, assim. Meu pai era motorista de uma agência de publicidade, que era Standard Propaganda, acho que ela existe até hoje, e aí era amigo das pessoas e começou a colocar os filhos para trabalhar lá, aquela coisa, adolescente tem que trabalhar, vai ser caixa de mercado. É o trabalho que tinha mais perto, entendeu? Era produção e publicidade. E meu pai foi colocando os filhos segundo os talentos de cada um, assim. O meu irmão, que desenhava, foi trabalhar na arte, o que era mais espertinho foi para a produção, o outro foi escrever, que tinha mais facilidade para isso. Então, meus 3 irmãos entraram na publicidade através do meu pai. E, nos anos 80, o Daniel Santiago, né, meu irmão, ele já era assistente de produção de filmes. O caminho dele é muito parecido com a Adélia Sampaio, que foi a primeira cineasta negra no Brasil. Esse cinema que era feito para distribuidores, já donos de sala de cinema, junto com a Embrafilme, um cinema que não eram pessoas formadas na universidade que fazia. Esse cinema dos anos 80, nos 70, nos 80, era muito parecido com o circo, gente. Eram pessoas que se conheciam, meio outsiders, né, não entravam no trabalho formal, não tinham uma formação universitária. Praticamente ninguém tinha, não tinha escola de cinema no Brasil, né? A gente começa nos anos 70 com a USP, com a UNB, depois fechou, e depois a USP, mas anos 60 não tem. Então, tinha alguns cursos, as pessoas iam aprendendo, fazendo. E tinha esse aprendizado de você ser assistente de alguém, e você aprendia assim. Era dessa forma que se ingressava e se continuava no cinema, né? E meu irmão foi assim, ele assistente de produção, estagiário de produção, assistente de produção, diretor de produção, e eu acompanhava assim, né, como um chaveirinho, aquelas filmagens, né? Então eles não usam black tie, eu fui lá
na Lapa, eu lembro da fábrica onde foi filmada a maior parte do filme, a casa na Zona Norte. Em Pichote, né, ele era o Fernando, que era o ator principal, chegou a dormir na minha casa durante as filmagens. Era muito precário, era muito pouca grana que rolava, não tinha glamour nenhum fazer cinema, era assim, uma coisa de armação entre amigos. Eu lembro da Marília Pera indo com figurino, comer, almoçar na minha casa, nos intervalos de filmagem. O Sargento Getúlio, outro filme que meu irmão trabalhou. Então, eles não usam black tie, Sargento Getúlio, a gente começa a ter uns cineastas ligados à universidade de São Paulo. Então, esse período dos anos 70 e 80, na capital de São Paulo, era um misto de uma produção realizada com pessoas da universidade junto com a Boca do Lixo. Era um casamento entre Boca do Lixo e universidade. Então, a gente tem uns filmes da época que acho que só o Brasil que tem esse gênero. A Variety até falou de um dos filmes que foram lançados nos Estados Unidos, que era muito raro sair daqui esses filmes. Eram filmes feitos para o público interno, não era filme para exportação, que também isso é uma coisa que vem depois, né, que tinha lá nos anos 50, mas nessa época o povo tinha desencanado de exportar filme, né? E a Variety falou que o cinema brasileiro ele tinha inventado um novo gênero que é pornô com consciência social. E os filmes eles têm essa pegada, tem um pouco de pornografia para agradar o distribuidor, dono de cinema, que está lá no centro e o público dele quer ver mulher pelada. E só que eram os estudantes que dirigiam, roteirizavam, da USP. Então, no meio, tinha assim, falava de Gramsci, depois é uma cena num bordel, eram umas coisas assim, que eram os roteiros dos anos 70 e 80. Nessa pegada, em 82 foi o lançamento, mas em 80, que foi filmado, né, eu participei pela primeira vez da figuração, né, de um filme que é O Sul do Meu Corpo, do Paulo Sérgio do Sarraceni, que é um estudante da USP, um típico filme desses. Então, era um roteiro do Paulo Emílio Salles Gomes, baseado num conto dele. E Paulo Emílio é um dos criadores do curso de cinema da USP, foi criador também do curso de cinema da UNB. E o filme é baseado num conto dele, nas conversas com ele. Então, tem um personagem que é o intelectual e o seu aluno, né? E, enfim, esse é o grande personagem do filme. E tem uma conversa nesse filme, eu queria até trazer para vocês, mas ele nem tem na internet, e eu vi recentemente de uma forma meio pirateada, né, esse filme aqui, que ele é meio difícil de encontrar. E aí, nossa, me surpreendi que tem o Paulo Emílio no filme. Então, eu estou dividindo tela com o Paulo Emílio. Olha só, nem imaginava isso no meu currículo. Eu achava que era só roteiro. Mas ele aparece no filme. E o personagem que é meio alter ego dele, né, está conversando com o filho é um revolucionário dos anos 70, que fala, pai, eu estou lendo aqui Gramsci. E ele diz que só haverá intelectuais orgânicos quando tiver revolução, que não dá para ter intelectual orgânico se não tiver revolução. O que seria um intelectual orgânico? Né? Alguém que sai da classe operária, do popular, e que torna-se um intelectual. Né? Mas o professor, né, que é o Paulo Emílio, fala, isso é uma questão muito complicada, porque os pobres, eles sentem, mas não compreendem. E os intelectuais, eles compreendem, mas não sentem. Então, como que vai sair desse embrulho? Né? Pensando nesse país que eles estão, 1960. Quem está pensando, né? Um homem branco formado na França, que a formação era europeia. E toda a primeira turma de professores de cinema da USP tem esse perfil, né? Boca do Lixo, alguns, principalmente os técnicos, né, fotografia, som, montagem,
professor de montagem, Eduardo Leone, da ECA, foi montador do filme da Adélia Sampaio, lá nos anos 70, né? E o Jefferson, inclusive, me falou recentemente que ele não colocou o filme da Adélia, que o orientador era não só o montador, como era padrinho do filho da Adélia. E falou que a Adélia não era negra. Eles não a viam como negra. E também tinha essa coisa Brasil também, dos negros de pele clara, que se aliavam com os estudantes da Universidade de São Paulo. Ah, você é da minha turma, você não é negro. Negro é o outro, que me serve, a empregada da minha casa. Não, você está aqui comigo. Era uma coisa de não ver. Muito cruel, assim, mas, enfim, era assim que a banda tocava. E, nesse filme, eu subi dessa escada várias vezes, fiquei um dia inteiro subindo e descendo escada, e vi, no intervalo, a Ana Maria Nascimento, que era a atriz principal, né, comendo com a pesada no intervalo, assim, e falando palavrão, vestida com as roupas de época. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Que a mulher é linda e fala palavrão. Eu quero trabalhar nisso quando eu cresci. Nem percebia que eu não era como aquela mulher, né? Mas eu achava que eu podia ser como aquela mulher. E assim, o bicho me picou do cinema, né? Total, a partir desse momento, assim, não só de ver essa cena, mas também de tudo, da fotografia que a gente reconstituiu dos anos 50, o lambi-lambi, a roupa de época que eu vesti. Foi tudo um encantamento muito grande, assim. Eu fiquei apaixonada, né? E assim, mas à época, a partir do momento em que eu estava ficando mais velha e continuando a trabalhar com audiovisual, com a publicidade, foram acabando os filmes no Brasil. A gente foi cada vez produzindo menos, a Embrafilme fechou nos anos 90. Eu tinha 20 anos quando isso aconteceu. Em 94, só 3 filmes foram lançados no Brasil. Subterrâneos, Velhos de Guerra, um documentário do Vladimir Carvalho, um filme do Guilherme de Almeida Prado, se eu não me engano, é A Dama do Cine Xangai, e um curta-metragem da Turma da Mônica. Toda a produção brasileira estava resumida a esses 3 filmes, em 1994. E eu, trabalhando com publicidade, a equipe que era dos cinemas dos anos 80, estava todo mundo trabalhando na publicidade. E eu achava um desperdício, aquelas pessoas interessantíssimas da fotografia, da arte, que tinham muitas histórias do cinema novo, do cinema paulista, tudo filmando geladeira, uma tristeza. Muito deprimente. E sem perspectiva. E eu falei, nossa, mas isso tem que acabar. Eu queria que tivesse uma lei de incentivo, eu queria fazer alguma coisa para o cinema voltar a acontecer. E aí Oi, Daniel. E aí fui tentar entrar na GV para fazer administração pública e conseguir que voltasse, né, a lei, voltasse uma forma de fomento ao Brasil, uma loucura. Eu achava que era por aí o caminho. E lá um professor falou, você tem uma consciência histórica, né? Você já pensou em estudar história? Eu falei, não, nunca pensei em estudar história. Eu pensei, história para ser professor? Não, quero trabalhar com cinema, não quero estudar história. Mas aí fui na faculdade, na FEFELESH, né? Olhei lá na USP, falei, nossa, interessante essa faculdade, né? Assisti umas aulas, achei interessante, resolvi fazer o vestibular e entrei na história. E, nesse momento, né, eu tinha muita consciência de classe, porque já militava no movimento estudantil secundarista e União da Juventude Socialista, tal, mas muito pouco de consciência de raça e muito menos consciência de gênero. Assim, eu achava que tudo ia se resolver se a gente fizesse a revolução, e que tudo seria ótimo a partir desse momento.
E que eu tinha que ser um quadro para a Revolução. Eu tinha um pensamento meio dos anos 60, acho que muito pelos meus irmãos, entendeu? E meus irmãos foram muito influenciados pelo Eduardo Oliveira, que era um pensador, né, ligado à Universidade de São Paulo, a Beatriz Nascimento. Essa época dos anos 70, 80 foi efervescente para o movimento negro em São Paulo. E eu crescia com aqueles papos, assim, mas assim, não era incluída, né? Eram as coisas que eu via, dos assuntos entre eles e tal. Mas acabava sendo influenciada, né? Aqui estão alguns filmes que, a partir do momento que eu comecei a ingressar no cinema da retomada, né, que foi a partir de 1993, a gente tem a lei do audiovisual, que aí retoma o cinema brasileiro, né, em outras formas, que não é mais a boca com a USP, é outra forma de fazer cinema, um cinema de resultados, muito mais ligado à FAAP, inclusive, do que à USP. Os diretores dessa época, a maior parte que se destaca é ligada à FAAP. Poucos da USP permaneceram fazendo cinema nesse período, né? Porque a USP ela acaba se distanciando desse cinema de resultado da retomada, né? Então, em 94, eu já estava no set dos Matadores, do Beto Brant, com a Sara Silveira, aí fiz o Alô, Ação Entre Amigos com ela, A Hora Mágica. Cronicamente Inviável é um filme que é de uma pessoa que fez USP, né, o diretor, que eu esqueci o nome dele agora. Mas esse momento que eu trabalhei em Cronicamente Inviável, eu resolvi estudar mais, eu resolvi estudar mais cinema. Mesmo estando trabalhando com cinema, eu senti falta de refletir, de aprender mais sobre produção, mesmo história do cinema brasileiro. Só que o curso de cinema na USP é um curso integral. É um curso que não permite... É muito difícil para o estudante trabalhador, quase impossível, né? Então, eu tive que sair do mercado um pouco, fui morar na residência estudantil, para poder ficar um ano estudando como aluno especial, aluno ouvinte, todas as aulas de cinema que eu conseguisse fazer. E foi nesse momento que eu trabalhei no Cronicamente Inviável. Eu estava lá fazendo prestação de conta do filme no CRUSP, e estudando produção com Calil, Carlos Reichenbach, direção, roteiro, tentando uma formação, né, nessa área. E aí o Latitude Zero foi um filme que eu fiz a produção executiva, e já foi mais para frente, outro momento, né? Esse ano, né, agora há pouco, a gente teve 25 anos do Cinema Feijoada, foi uma mesa lá aqui no Fórum, que comemorou esse marco, né? E isso quer dizer que fala dos anos 2000, a gente está em 2025, nos anos 2000 que foi... que saiu o manifesto do Cinema Feijoada. Mas é muito interessante olhar para isso agora, porque eu não tinha essa consciência, nem naquele momento, e demorou para eu entender, né, que esse meu caminho anterior ao cinema, né, e essa relação com o movimento negro paulista foi fundamental para esse momento, em que a gente se une ali na Universidade de São Paulo, né, na FEFELESH, quando eu conheço o Jefferson, Noel, é muito antes dos anos 2000, a gente está no começo dos anos 90 ainda, quando a gente se conhece na universidade e começa a conversar sobre essa possibilidade. Então, é um momento que não tem produção de cinema, nenhum. Então, a gente não pensava em falar, vamos fazer o cinema negro. Não, vamos fazer o cinema? A gente precisa fazer um cinema nesse país. E um cinema que a gente se veja. Não pode ser um cinema velho, novo, né? A gente está em outro momento. Esse cinema que virá tem que nos incluir de alguma forma. Tem que incluir nossa subjetividade, nossos corpos,
nossa imagem, né? Então, foi nesse sentido que o cinema feijoada, o dogma feijoada, ele está muito ligado a esse momento da universidade. Ele só acontece, de fato, no ano 2000, mas ele começa a ser pensado lá nos anos 90, lá nos bancos da FEFELESH, da USP. E foi engraçado, né, revê-los ali nessa mesa. Um é um cineasta, né, que está, como o termo normalmente que a gente usa, imagina, né, de alguém que vota para o Oscar, lança filme em cinema, dirige novela da Globo, que é o Jefferson D. E o Noel, um intelectual, está na Unicamp, escreve livros, referência da história do cinema. E eu olhando ali para eles, gente, eu não sou nenhuma coisa nem outra, mas, na verdade, eu sou uma mistura dos dois. Porque, ao contrário do Jefferson, que queria isso que ele vive mesmo, e do Noel também, que queria isso que ele está vivendo, né, eu sempre quis fazer, eu sempre busquei consciência no meu trabalho. Eu tinha muito medo de fazer um filme que eu tivesse vergonha dele no futuro. Eu sabia que eu queria fazer, mas eu não. Falei, mas será que o que eu penso é verdade mesmo? Até hoje, né, ainda tenho. A gente não acredita muito nas coisas assim, né? A gente acredita até certo ponto, as coisas mudam, a nossa cabeça muda. E assistindo os filmes da gente lá do início dos anos 2000, né, eu falei, ainda bem que eu fiquei quieta. Porque a gente não tinha... Era uma consciência muito rasa ainda sobre nós mesmos, sobre quem éramos no cinema brasileiro, sobre o que a gente queria, né? Então, eu fui para a universidade para buscar aprimorar minha ferramenta de consciência, de entendimento do mundo, de mim mesma e de que tipo de imagens que eu poderia fazer com consciência, né? E o Manifesto Feijoada, aí ele é super simples, tem 6 pontos, né? O Manifesto do Dogma. E o que a gente queria era basicamente isso, filmes que tivessem visualidade negra, que a gente se visse fora de uma visão estereotipada, né? Porque isso tem muito. E a retomada é o momento em que isso mais tem, né? E a gente queria era justamente o oposto disso. Eu me sinto, gente, muito ligada à Beatriz Nascimento, né? Que ela não fez um filme, não é uma cineasta. Ela é historiadora, a Beatriz. Mas, para mim, ela representa muito, eu vejo muito da minha inquietude como estudante de história, naquele momento, nos escritos dela. Eu separei alguns trechos aqui, né, de falas dela, que são do filme Ori, que foi feito pela Raquel Gerber, bem aquela coisa, né, Universidade de São Paulo, vários fotógrafos da universidade, que a Beatriz consegue amealhar para trazer o discurso dela à tona e sua subjetividade à tona, né? Então, Ori, eu acho que é o mais próximo de um filme com consciência que a gente tem de questão afro-brasileira no Brasil nesse período. Eu acho que nenhum outro filme chega perto disso. E é esse esforço da Beatriz de se colocar, né? Então, no Ori, ela fala, quando eu cheguei na universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno estudo sobre o escravo. Para mim, foi a mesma coisa também. É assustador, gente. A gente fica 2 anos no curso de História estudando tráfico negreiro. É só comércio. Assim, a história do negro no Brasil ela se insere como mercadoria. E, por isso, ela é estudada. A história indígena ela não existe porque o indígena vale muito mais morto no Brasil colônia. Então, essa história é totalmente apagada. Não interessa, não existe, e, a partir de não existir,
Ninguém reclama da terra ser roubada, certo? A população negra entra para trabalhar e tem um valor de compra e venda. O valor de compra e venda e o tráfico dessa mercadoria é o que vai dar base para a Revolução Industrial na Europa. Quem ganha dinheiro, às vezes a gente aqui na colônia acha, nossa, né, os donos de fazenda ganhavam um monte. Quem eram eles na fila do pão colonial? Ficavam brigando com pessoas escravizadas para vender um produto que é muito longe, que é para o outro lado do Atlântico. E quem ganhava mesmo dinheiro eram os distribuidores, como sempre, né? Não quem produz, é quem vende, quem tem os pontos de venda na Europa do açúcar, que era produzido no Brasil. E isso, gente, foi tanto dinheiro que deu base para pesquisa, para indústrias de ponta, para elétrica, pensar energia elétrica, energia que deu origem à Revolução Industrial. Então, a gente fica nisso, 2 anos, você vai ficando, muito mal. Mas e aí? O que mais que a gente... O que mais que tem dessa história? Nada, nada. Nos anos 90 não tinha nem história da África, não tinha nada, nada, só mesmo tráfico. A história do Brasil Colônia 1 e 2, 3 e 4, 4 semestres de tráfico. Outra coisa também que eu senti como ela, né, é esse trecho que ela fala da experiência de perda da imagem, né, essa experiência do exílio, de você não conseguir se ver, nem nos escritos, nem na universidade, na história, né? Eu cresci com aqueles livros de história que só parecia a pessoa negra recebendo castigos, e aquilo era motivo de bullying na escola para os colegas não negros tirarem sarro da sua cara. Então, só servia para isso. Era uma história assim que não servia para nada, né? Então, uma experiência muito próxima ao exilado, de você não ter um lugar. Então, a população negra no Brasil está aqui, mas ela não faz parte, a princípio, né, do estar aqui. A questão de pensar o corpo como um documento, uma história que passa pelo corpo, pelas festas populares, e que aí a gente tem pistas para entender a população e a história da população negra. E essa necessidade de buscar imagem para ter uma identidade, né? E sentir a falta de imagem como uma questão fundamental para a falta de identidade, tanto negra quanto indígena nesse país. E, por último, né, mas sem esgotar, porque a Beatriz, em muitos pontos eu me alinho com ela, mas, por último, só para não ficar aqui uma semana falando do pensamento dela, que é maravilhoso, eu indico esse livro aqui, que é recente, que tem os textos todos dela, né, organizados. E, por fim, né, a questão do quilombo que ela traz. E o quilombo não como um lugar, né, no passado, também um lugar no passado, mas um lugar de fuga para a liberdade. E outras formas de aquilombamento que a população negra busca para se fortalecer, para sobreviver, para achar formas novas de existir num sistema para o qual ele é apenas uma mercadoria, quando é uma mercadoria, né? Em 1998, eu começo o projeto da Família Alcântara, desse filme Família Alcântara, com o meu irmão, né, que é o filme que a gente só consegue lançar em 2006. Esse filme ele passa bem por essa mudança de tecnologia. A gente, nos anos 90, filmava em película, 35 milímetros, lançava em película.
No final dos anos 90, já começa a filmar digital e passar para a película depois. A distribuição tinha que ser em película, mas a captação de imagem já começa a ser digital, ou, enfim, em vídeo, né? E nos anos 2000, aquela explosão do vídeo. Já começam a ter toda uma produção que exibe, inclusive, em vídeo. Já não tem que passar para a película para você exibir. A gente começa o filme em 98 e, pela lei do audiovisual, a gente é obrigado a lançar o filme em 35 milímetros na sala de cinema. Era uma condição que se assinava o contrato para fazer isso, né? Quando eu comecei, foi uma ideia do meu irmão, ainda tinha aquele receio de assumir alguma ideia minha. Então, tá, você quer fazer um filme? É uma família, interessante, vou com você. Comecei como produtora no filme, como produtora executiva. E fui atrás de captação de recursos, como viabilizar esse filme enquanto realização, né? Várias coisas que eu aprendi nos outros filmes que eu fiz, né, elaborar projeto, administrar, eu comecei a aplicar nesse projeto com uma visualidade nossa, né? Meu pai é um negro de pele escura de Minas Gerais. Ele tinha acabado de falecer nessa época, 94, ele faleceu. 96, a gente começou com a ideia desse filme. E meu pai ele virou evangélico, adventista. Quando eu nasci, meus irmãos conheceram outro pai ligado à cultura popular, dança. Quando eu nasci, ele já era um senhor pregador, fervoroso, e que eu não tinha nenhuma relação com a cultura popular. Eu fui educada muito rigidamente para assumir uma cultura colonizada, né? Então, eu estudei piano, tinha que estudar inglês, tinha que fazer todos os códigos de que você poderia se inserir no mercado de trabalho, apagando o que parecesse popular, o que parecesse muito negro, o que parecesse muito fora do padrão aceitável. A igreja é uma whitewashing, né? Te lava, né? Literalmente, né? Da cultura popular. Mas tinham coisas que escapavam, mesmo eles sendo assim, porque não tem jeito, gente. Hoje o nosso corpo é história. E as coisas que escapavam que eram legais, né? O que ele falava quando não estava se autoprotegendo, ou quando né, as histórias, as músicas que vinham, o corpo que ainda tinha vontade de dançar. E quando ele faleceu, nossa, não pegamos um depoimento com meu pai, ele foi embora com tanta história, super contador de história. Então, a gente foi atrás da família Alcântara para recuperar um pouquinho dessa história que a gente achou que estava perdida com o falecimento dele, né? E foi muito assim mesmo, né? Porque a família Alcântara, ela me trouxe o que eu tinha perdido, o elo perdido de Minas Gerais, assim, né? Desde as comidas. Quando eu experimentei canjiquinha com costela de porco, eu falei, nossa, como meu pai me impediu de conhecer essa coisa maravilhosa? Uma comida maravilhosa. A gente não teve acesso a isso em vida, só foi conhecer depois a canjiquinha. O catolicismo negro, né, que é esse jeito de... que é encantada, é uma encantaria com a aparência de catolicismo, né? E eles são riquíssimos nisso, né? Nesse catolicismo popular, que é muito banto, né? Nessa época também eu me fortaleço muito com a cultura banta, que é a cultura da maioria da população africana que vem para o Brasil e que é invisível. Os estudos de história negra, eles beneficiaram muito. Os primeiros estudos são feitos por franceses, né, no Brasil, e eles vão para Salvador. Eles não vão para Minas, eles não vão para São Paulo. E lá em Salvador se encanta o candomblé, é encantador mesmo o candomblé baiano, tal,
Mas é outra etnia. Iorubá que chega no Brasil no final do período da escravidão. Assim, 400 anos foram vindo bantos para o Brasil. E se amalgamou tanto com a nossa cultura, gente, que a maioria das coisas a gente não percebe que é banto. A gente acha que é brasileira, é caipira. Às vezes até italiano o povo acha que é. Esse jeito de fazer casa, não se vê que aquilo é banto. Que a mão negra banta estava ali, a cultura e a história banta estava ali, que permanece até hoje com a gente. Muito forte. Muito, extremamente forte. E quando a gente vai para Minas, a gente entende isso. Né? Essa preponderância de valorizar o candomblé, muito interessante. Só que já havia bispos negros em Angola antes do Brasil ser descoberto. A nossa relação com o catolicismo é anterior ao Brasil. A relação desses africanos que vieram escravizados, muitas vezes. Então, a gente apaga isso, desvaloriza. Isso, é feio, coisa de caipira. A gente, né? Bonito é o candomblé, aquelas coisas lindas, aquelas roupas. É realmente incrível, né? Mas é lindo o jeito que a gente é, né? E é isso que eu começo a perceber nesse período com a pesquisa de família Alcântara. Eu participei nessa época do grupo Cachoeira, que é um grupo de estudos, né, de cultura banta no Brasil, no Sudeste. A gente ia muito para festas populares. E muitas coisas eu senti a alegria do meu corpo, por exemplo, dançando um candombe no interior de Minas Gerais, que eu nunca tive acesso, não sabia o que era, e, de repente, estava versejando ali, que nem... Todo mundo, mas como que eu sei fazer isso? Eu não sabia. O corpo lembra de algo que foi cortado há várias gerações, muitas vezes, gente. A gente sabe coisas que a gente não imagina se a gente não chega perto da fonte. A gente fica se achando sem história. É essa ideia que nos é passada. O Brasil não tem história. O Brasil é um povo que só quer coisa estrangeira. O Brasil... A cultura popular não é assim. A cultura popular ela é muito fincada na terra. E é lá que está o nosso ouro. E ele tem muita coisa banta. Muita, muita mesmo. Bom, paralelo a essa minha viagem banta e história de Minas e cultura negra e esse filme que eu sonhava que ia sair no Natal, que as pessoas assistiam antes de comer o peru de Natal, sabe? Um filme de família, pessoas negras, todo mundo confraternizando, eu sonhando, né? Paralelo a isso, um outro filme estava sendo feito. Um outro documentário que começou a ser idealizado juntinho com Família Alcântara, ali em 98, escreve na Lei do Audiovisual, que é Notícias de uma Guerra Particular, do João Moreira Salles e Kátia Lund. Esse filme, né, também foi feito com Lei do Audiovisual, só que Família Alcântara demorou 7 anos para a gente lançar em cinema. Esse 1 ano já estava pronto. Né? São pessoas que estavam no centro dessa forma de captar recursos, da retomada, né, que é super fácil o que diziam, né? É só você inscrever o projeto na lei, vai nas empresas captar os recursos, as empresas nem gastam dinheiro, só destinam uma parte do imposto para você e tudo bem. Gente, eu comprei terninho, eu fui em 300 empresas. Eu acreditava. Enrolava. Eu não consegui R$1 com a empresa. Era tudo assim, edital. Aí começaram a ter edital para captar recursos com a lei. Aí a gente ganhava esses editaizinhos. Né? Ganhava um pouco para filmar um pouco. Depois, daí 1 ano, ganhava mais um pouco para editar. E foi assim, passo a passo, né? Agora, esse filme, né, que dizem que era um filme de urgência, né, esse filme ele causou comoção no Brasil.
No ano que ele foi lançado, em 99, ele estava tanto nas páginas de jornais da cultura, né, porque insensado demais, um filme que pela primeira vez mostram jovens com armas na mão, traficantes, periferia e muitas pessoas negras, todos criminosos que aparecem no filme, assim, em várias situações diferentes. E ele não foi lançado em cinema, ele foi só lançado no festival, não sei porquê. Aí também vi que tem pessoas que a lei realmente não diz respeito, né? E a gente era obrigado a lançar em cinema, mas, dependendo do seu sobrenome, você não é obrigado a nada. E aí, uma comoção. A Kátia Lund, esse filme ganhou o prêmio de melhor filme no festival É Tudo Verdade, né, naquele ano. E a Kátia Lund, quando vai agradecer ao prêmio, ela sobe no palco e fala que esse filme era muito importante, que ele estava fazendo, que a população tinha que fazer alguma coisa. Bem aquele discurso de ONG, captação para o terceiro setor, pessoas de boas intenções, né? Que tinha que fazer alguma coisa antes que todos virassem bandidos. Precisa doar. Era esse papo de doação para associação sem fins lucrativos, para ajudar. E esse filme é uma unanimidade nas pesquisas sobre os filmes da época, como um filme democrático, porque houve todos os envolvidos na questão do tráfico, né? A polícia, os traficantes e a população que mora nas comunidades. Que houve igualmente isso, né? A gente vê vários autores, pesquisadores brancos falando sobre isso, e é sempre dessa forma. É uma comoção esse filme, as pessoas acreditam nesse filme. Acreditam que o principal problema do Rio de Janeiro é o tráfico de drogas e que ele acontece na favela e que precisa, então, punir, né, as pessoas que traficam na favela. Só que é uma luta perdida, é uma guerra perdida, porque eles se multiplicam muito. Você mata 10, nasce 100. Isso é que esse filme quer dizer. Ele ganhou Margarida de Prata, ganhou prêmio de Direitos Humanos Internacional. Né? Eu fui contar quanto tempo tem nesse filme democrático, né? Para a população comum, para traficantes e bandidos. E assim, a população comum, gente, ela não preenche nem 10 minutos do filme. De 56 minutos, que também era um filme para televisão, documentário, né? É um filme de bandido e mocinho, é um filme para dar medo. E esse filme, ele não foi para o cinema, mas fez a cabeça de todo mundo. Virou uma corrida do ouro, a retomada. E a corrida do ouro era quem que vai conseguir lançar um filme mais rentável, que é o que os distribuidores internacionais estão procurando, esperando, né, com muita gente preta morta, ou morrendo, ou com arma na mão, ou... né, são filmes, ele vai abrir o caminho para filmes baseados em fatos reais. Filmes que são filmes de ficção. Se você vê o material, né, de Cidade de Deus, que foi um projeto gestado durante Notícias de uma Guerra Particular, o registro dele na Ancine fala que é realidade. O filme mistura realidade e ficção. É realidade. Então, essa ideia de realidade impregnou, né? Kátia Lund também é diretora de Cidade de Deus. E Cidade de Deus foi uma comoção internacional. Era o filme que estavam esperando. Acertou. Eles acertaram, né? No sentido de... os personagens já estão aqui em Notícias de uma Guerra Particular, os jovens da periferia,
A gente tem o depoimento do escritor de Cidade de Deus, do Paulo Lins. O Paulo Lins, que fez esse trabalho de pesquisa de linguagem, né, acaba sendo utilizado como um intelectual orgânico a serviço, né, da criminalização da juventude negra. Acho que ele não tinha nenhuma vontade de que isso acontecesse na vida, mas foi o que aconteceu. Eu espero que ele não tenha, né? Mas eu acho que não. É muito avassalador o que aconteceu. E aí começa essa produção de pergunta e resposta. Vem Cidade de Deus, né, em seguida, de Notícias de uma Guerra Particular, vem o Ônibus 174, um dialoga com o outro, aí vem Tropa de Elite, que simplesmente copia o pacote criativo de Cidade de Deus, o mesmo roteirista, mesmo diretor de arte, mesmo montador, chama todo mundo. Funcionou lá, vai funcionar comigo também. E aí vem a história de que o filme foi, né, caiu em mãos erradas e foi distribuído. Mas, naquele momento, né, o Padilha ele é formado em economia em Oxford. Ele é fazedor de negócio antes de fazer cinema. A formação dele é em negócios. E, assim, ele sabia que, naquele momento, o distribuidor dele era o mesmo distribuidor Cidade de Deus. Cidade de Deus, o diretor quase perde a produtora com esse filme, porque ele faz sucesso internacional, só que o contrato draconiano com o distribuidor fala: você quer fazer sucesso no mundo inteiro? Assina aqui. Você assina. Aí você não ganha nada. E o filme... Claro, não ganha nada, mas depois é contratado para filmar fora. São estratégias, né, de carreira, inclusive. Mas o filme mesmo não deu dinheiro. E a mesma coisa aconteceu com Tropa de Elite. Ele é o mesmo distribuidor, inclusive ele foi preso por tráfico internacional de drogas, sabe, gente? Esse é um detalhe desse distribuidor. Básico. Mas detalhezinho. E aí o filme é vazado, Tropa de Elite 1, e com Tropa de Elite 2, o Padilha ele faz o maior negócio de cinema de todos os tempos no Brasil. Não existe nada, ninguém ganhou tanto dinheiro com filme quanto o Padilha com Tropa de Elite 2. Porque ele sacou, como um bom negócio, bom criador de negócio que ele é, que quem ganha dinheiro é distribuidor. Só que ele não tinha distribuidor, ele queria ganhar com aquele tema importante que ele estava falando. E aí ele distribui dentro do escritório dele, ele contrata um distribuidor de carreira importantíssimo, trabalhou em Embrafilme, trabalhou em várias distribuidoras internacionais e monta a distribuidora dentro da produtora dele. Então, como o Tropa 1 tinha vazado, todo mundo estava esperando Tropa 2. Era um sonho que existisse Tropa 2. Inclusive, o Camelô já estava vendendo Tropa 2 no centro, antes de existir Tropa 2. Sabe o que tinha no DVD do Tropa 2, quando a gente colocava dentro do DVD? Notícias de uma Guerra Particular. O conteúdo era esse. Mas por fora estava Tropa 2. Você levava para casa e eram notícias. Mesmo efeito. Pânico, pavor. Jovens negros andando assim, em bando. Perigo. Tem que ser abatido. Esse era o climinha. E eu querendo fazer Família Alcântara. Não é fácil. E além disso, nessa questão de raça, né, essa questão de gênero também era muito complicada, né? A gente teve, em 1984, foi o primeiro filme de uma mulher negra lançado, né, da Adélia Sampaio, Amor Maldito.
personagens brancas. Ela não tinha essa ideia de colocar a imagem, não tinha essa urgência, né? E eu acho que essa urgência, para a gente que estava ali no Feijoada, tem tudo a ver com a universidade, né? A gente foi buscar uma formação. E, na verdade, foi o que a gente não encontrou que levou a gente a criar. Foi o querer e não ter. E ela não, ela, como meu irmão, os meus irmãos mais velhos, né, eles são operários do cinema, eles não fizeram esse passo, não chegaram na universidade. Não conseguiram chegar ali. Eles tentaram, mas não chegaram. E aí faziam conchados, se alinhavam aos universitários para produzir. Essa toda a história do meu irmão no cinema é com a turma da Vila Madalena, é o cineasta da Vila Madalena, que é a gente da USP, que vai morar na Vila Madalena e que vai fazer esse cinema paulista dos anos 80 e 90, junto com o pessoal da Boca do Lixo, né? Então, vocês veem, de 84 até 2006, quantos anos são para ter um outro filme lançado em cinema de uma mulher negra, né, no Brasil? Sendo que as mulheres negras são o maior contingente da população brasileira. Aí, depois, a gente tem, em 2011 só, eu lanço... Tem em 1984 Adélia, 2006 Família Alcântara, que eu dirijo junto com meu irmão. Aí tem alguns filmes que são duplas de direção, de uma mulher com um homem. Em 2011 a gente tem a Sabrina Rosa lançando com o Cavi Borges, Vamos Fazer um Brinde. E 2011 é vídeo. Ela lança em cinema, está em cinema, mas é um vídeo, né? É um filme digital. Aí depois, em 2016, a gente tem o Pitanga, que é a Camila Pitanga dirigindo com Beto Brant, um filme sobre o pai dela. E, em 2018, Café com Canela, também co-direção, da Glenda Nicásio. O Caso do Homem Errado é da Camila sozinha. Então, de mulher negra sozinha, a gente tem, em 84, Adélia, e só em 2018, O Caso do Homem Errado. E um filme de ficção lançado em cinema, por uma mulher negra sozinha, só em 2021. Desde 1984, que foi o primeiro, e o cinema já está lá desde o começo do século XX, no país. Então, é um lugar de não acesso mesmo, né? É um lugar muito difícil. Mas o que a gente vê também é que, a partir de Família Alcântara, todos os outros filmes são de autorrepresentação dessas mulheres negras. Todos os outros filmes buscam isso. A gente entra em outro momento, a partir dos anos 2000, de buscar mesmo se ver nas telas, né? Aí, gente, em 2000, né, eu tenho essa filmografia, esses filmes que eu fiz. Família Alcântara foi para cinema, os outros foram Balé de Pé no Chão, Cidade Tiradentes e Roda o Tererê foi para a TV. E Grafite também foi um curta-metragem para cinema que eu ganhei o Prêmio Estímulo em 2006. E Grafite, né, eu vi agora há pouco no Festival de Curtas de São Paulo, pela primeira vez numa exibição pública. Ele não passou em nenhum festival. Eu só tinha visto ele no laboratório, em 2009. E eu achava que eu era um fracasso, entendeu? Eu não sabia dirigir, e acabou para mim, eu não sei dirigir. Como assim? Não passei. Eu tinha produzido um filme no ano anterior, que tinha sido exibido no Festival de Curtas, e eu estava crente que o Grafite era melhor do que o outro filme, né? Lógico. Me endividei com finalização, porque eu queria fazer a coisa mais linda do mundo. O prêmio não era o suficiente para o grau de qualidade que eu queria no filme, né?
E é um filme que eu retrato a cidade de São Paulo, tinha um diálogo grande com a cinematografia do Persson, que é um cineasta que eu gosto muito, que fotografou São Paulo divinamente. E eu queria fotografar São Paulo tão divinamente quanto Persson. Mas a ideia do grafite, o grafite, eu ganhei o prêmio Estímulo com um roteiro que era um grafite de amor, que um rapaz ia fazer para a namorada. Defendi o filme assim. E fui filmar a cidade de Tiradentes, em 2006. Maio de 2006, eu estou em Cidade de Tiradentes. Vocês lembram o que aconteceu em maio de 2006? E eu estava filmando em Cidade de Tiradentes, em meio aos ataques, a gente atravessando a cidade de São Paulo, como se estivesse em guerra, né? E uma coisa que eu estava percebendo durante a produção do filme, né, que eu morava num bairro central, de classe média, Perdizes, né, e meu corpo era muito deslocado, né, do bairro. Então, as pessoas achavam sempre que eu era empregada, e aí eu começava a falar, achava estranho o jeito que eu falava, mas você não é empregada. Aí ficava assim, um susto que as pessoas levavam. Era um corpo fora do lugar. E isso eu já uma mulher com mais de 30 anos. Imagina jovens de 16, 17 anos negros andando pelas Perdizes. A polícia parava e as pessoas achavam normal que a polícia... Ainda bem que a polícia está aí para nos proteger. Porque o que esses corpos estão fazendo aqui? Vêm roubar. Insegurança. E era esse o clima. Claro, dentro desse caldo imaginário que a gente estava vivendo, né? Desses filmes, dessa cinematografia, que esses filmes que eu falei aqui são muito poucos perto do tanto de filme que teve sobre esse tema, gente. E tem outras palestras que eu não canso de mostrar exemplos, né? Carandiru, Salve Geral, enfim, vários filmes que falam disso. E aí, quando eu cheguei em Cidade de Tiradentes, todos os jovens andavam daquele jeito que em Pinheiros e Perdizes eram os diferentes. Nossa, e como que funciona isso, quando todos os corpos são assim? E eu fui... Nossa, foi uma experiência muito forte fazer esse filme, né? Eu achava que eu ia encontrar aquilo que eu ouvia no rádio, na imprensa. Eu achava que eu estava indo para um gueto perigoso, muito perigoso. Será que a gente dorme? Que horas que a gente vem embora? Ai, está tendo os ataques do PCC. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Durante as filmagens, aquilo foi se dissolvendo de um tanto, gente. Mas foi uma coisa tão avassaladora que eu queria morar em Cidade de Tiradentes no final daquela semana. Porque eu vi que era ali que a coisa estava viva e pulsando. A história. Tudo que tem em Cidade de Tiradentes é conquista da população. Luta. A luta está viva. Eles não têm um postinho de saúde que foi dado de bom grado. É tudo luta. Luta mesmo, né? E eu falei, gente, eu quero... Quero mudar para lá. E ali, durante esses dias, né, eu estava vendo o pessoal receber panfleto na escola, obrigada, sobre por que estavam fazendo os ataques do PCC. Comecei a ver a história por outro lado, sabe? E aquilo foi mudando. Eu falei, nossa, eu preciso desse filme aí. Não dá para fazer um grafite de amor. O bicho está pegando e eu vou ficar falando de amor, de grafite? Não dá. Eu tenho que falar é urgente que eu fale de outra coisa. Isso é meu filme de urgência, virou grafite. E comecei a entrevistar muitos grafiteiros, né? E aí cheguei no OPNI, que é o Todd do OPNI, que é uma CRIO, um rapaz lá da Zona Leste. E o Todd, a gente, na altura da entrevista, eu perguntei sobre o afeto entre ele, os amigos.
Aí ele fala, os meus amigos de rolê não são meus amigos, eu só tive um, eles são colegas de rolê, mas amigo eu só tive um, e começou a contar a história do amigo que ele teve, que foi o único homem que falou para ele que amava ele, era uma coisa que ele guardava com muito carinho, só que esse amigo tinha sido morto na revanche da polícia aos ataques do PCC. Ele tinha visto uma chacina, ele sobreviveu, e aí, alguns dias depois, ele entrando em casa com a moto, ele foi apagado. Né? E que ele nunca mais teve essa relação de afeto com ninguém. Foi um momento muito emocionante. Eu falei, o filme é esse, não tem outro filme para fazer. Tem que ser esse filme. E o Grafite é isso, é uma história de amizade, de amor entre dois homens jovens, negros, periféricos. E quando não entrou no festival, eu fiquei muito chocada, assim, porque eu queria falar disso e não entendendo o que era, né? E aí, no ano seguinte, no mesmo ano, me chamam para fazer uma matéria na TV Cultura para lançamento do filme Salve Geral, que era um filme que também falava dos ataques do PCC. E eu fiz a entrevista, nossa, eu fiquei tão feliz, né? Vou poder falar do meu filme, que não foi para festival nenhum, que bom que eu vou poder falar. Aí fomos na Paulista gravar ali, onde foi filmado. Super feliz. Aí vou ver a matéria no programa da TV Cultura, a chamada. Hoje, no programa X, 2 filmes que falam sobre o maio de 2006, o ataque do PCC, a revanche da polícia. Um que fala do medo da classe média, que é Salve Geral, e um filme que é O Lado dos Bandidos. Assistindo o Grafite agora há pouco no festival, sim, aí agora eu consigo entender. As pessoas não estavam preparadas para aquilo, gente. Foi uma lavagem cerebral essa primeira fase da retomada. É uma forma de fazer com que a população, né, ficasse a favor de que grande parcela da população fosse exterminada e achasse isso bom, né? Então, aquela música, eu tinha separado umas músicas para tocar aqui, né, que eu achei que ia estar com a conexão. Uma música que eu tinha separado é o Haiti, do Caetano Veloso e Gilberto Gil, né, que fala dessa questão da criminalização da juventude negra e da cara sorridente de São Paulo, né, diante da chacina. Isso é muito a cara de São Paulo. São Paulo tem orgulho de tem um palácio que chama Palácio dos Bandeirantes, gente. O Palácio do Governo de São Paulo é Palácio dos Bandeirantes. A rodovia, para a gente, a melhor rodovia do Brasil é a rodovia dos Bandeirantes, né? Castelo Branco, Bandeirantes. São ditadores, é o culto ao opressor, matador de índio. E isso é muito sério. A gente permanecer e não questionar, né, minimamente esses nomes, porque eles são violentos com a população. É para falar para a gente, olha, gente, continua a colonização. Você aí que acha que é branco, que geralmente é um negro de terceira geração, no Brasil já é branco, esquece o passado, esquece de onde veio, e fica batendo palma para os matadores dos seus antepassados. Isso é muito triste, né? A consciência é uma coisa que a gente, uma vez que a gente adquire, não dá para voltar atrás. Não dá para falar, não tenho mais consciência, desisto, vou agora me dedicar à publicidade.
Não tem mais volta. Mas eu espero poder comer, né, na vida. A gente se esforça aí, né? O doutorado é uma das possibilidades a gente não passar fome, porque a consciência não tem jeito mais. Então a gente vai se diminuindo as possibilidades de conluio mesmo, né, com o que aparentemente é super legal, mas é violência. É violência sistemática. Então, gente, a história do audiovisual, na retomada, na primeira fase, que Cidade de Deus é o filme de maior bilheteria. A segunda fase, que Tropa de Elite 2 é o filme de maior bilheteria, né? A gente precisa recontar essa história, né? A gente tem uma retomada de cinema brasileiro, mas ela acontece graças ao interesse internacional nesse tipo de discurso, né? É um momento em que a tecnologia chega a tal ponto que não precisa mais dos corpos. A gente, no Brasil colônia, precisava dos corpos negros para ficar lá, virando a roda do engenho, centenas de pessoas fazendo a mesma coisa. Agora a tecnologia, está cada vez mais avançada, avançada, avançada. Não precisa de corpos para produzir. Só interessa os que já estão bem treinadinhos, que podem usar o chat GPT. Os que não podem, nesse momento, têm que ser eliminados. Porque o governo não tem que ficar bancando a vida desses corpos. E, cada vez mais, né, antes a gente achava o governo existe, está em nome do povo, e a gente está vendo as máscaras caindo, dia a dia, né? A colonização continua. E os pobres e quase pretos de tão pobres, brancos, mas quase pretos de tão pobres, todo mundo sabe como é para tratar essas pessoas. E todos nós somos corpos assim. Não se enganem. Não ache que você tem a pele mais clara, mas você é quase preta de tão pobre. Quem escapa disso está tão acima da gente que a gente nem conhece, não sabe como vive, como se reproduz. Essas pessoas que estão decidindo os caminhos da humanidade hoje, que são pouquíssimas famílias. Muito poucas brasileiras. Algumas bem ligadas ao cinema. Bom, aí, em 2009, eu saio de São Paulo, depois desse balde de água fria do grafite, e vou para Salto, e aí minha vida se transforma, né, com a minha filha, a vinda da minha filha, minha mãe, que eu tive que começar a cuidar da minha mãe, que ficou idosa também. Foi um momento de retirada e de entrada na universidade, de fazer trabalho com estudantes, de abrir a universidade para a população negra de Salto, começar a frequentar a universidade de alguma forma, né? E comecei a fazer vários trabalhos menores com a comunidade, com os estudantes. E isso foi transformando o meu modo de agir também. E aí eu entro num terceiro momento, que acho que, se eu tive a consciência de classe mais aguçada lá no início da minha vida, ainda na adolescência, depois a questão de raça, nessa época do feijoada, dos anos 2000, é com a vinda da minha filha e com a presença da minha mãe, que a consciência de gênero vai se assumindo mais, né? E aí eu viro uma interseccionalização em mim mesma, porque era algo que eu não imaginava, né? Que o cuidado podia ser mais importante do que fazer cinema, em algum momento da minha vida. De repente, não tinha mais nenhuma importância o cinema. Nenhuma. Era mais importante a hora do almoço, da janta, que hora que vai dormir, se o banheiro estava limpo. Eram outras questões. E, nessa, eu comecei a ficar mais amalgamada, né? Eu acho que antes eu tinha uma visão de que eu estava fazendo filme sobre a população negra, sobre as mulheres negras. E aí, com essa consciência de gênero,
eu comecei a ver que eu sou essa mulher negra. Eu não tinha essa noção antes. E que esse lugar você não tem saída. Se você para você cuidar, você tem que fazer aquilo. Não tem jeito, não tem saída, não tem com quem dividir o rolê, né? E aí eu começo a fazer filmes um pouco diferentes primeiro, né? Eu tenho a palavra. Mulheres Bordadas é um documentário pequenininho que eu fiz em vídeo em 2016. E aí o Joelzito pediu para eu exibir no programa do Zósimo Bubu lá. Falei, não quero exibir, eu tenho vergonha, eu não finalizei o som, eu não fiz correção de cor, porque eu sou de um tempo do cinema 35mm, né? Uma coisa assim, a impecabilidade tem que ser de tal forma que eu achava que eu nem estava fazendo audiovisual. E hoje esse documentário está indo para um monte de lugares, festivais, do jeito que ele é, porque ele traz uma outra abordagem, ele traz essa história de mulheres negras de um ponto de vista além da dor, né? Pensando como que a gente pode contar histórias das nossas vidas, mas para criar o futuro, a partir do que a gente tem de positivo e de coisas boas para levar para o futuro, não apenas a mochila da dor que eu passo para a próxima geração, mas a mochila do florescimento também, né? De como que a gente escapa das mazelas da vida, de como que a gente sobrevive e reinventa a existência, né? E aí isso desembocou, né, também no conhecimento do trabalho da Zoilda Loreto Trindade, que é outra mulher muito interessante. Para mim, ao lado de Beatriz Nascimento, é outra pessoa que me inspira muito. A Zoilda estava no projeto A Cor da Cultura, que é um projeto da Rede Globo, que viajou o Brasil, né, ajudando professores a implantar a Lei 10.639 nas escolas. E ela cunhou os valores civilizatórios afro-brasileiros, e pensando, né, que para inserir a história, a cultura negra na escola, o importante era que a gente trouxesse esses valores à tona em tudo que a gente fizesse, porque isso são valores do nosso povo, e que a gente lá numa sala de aula, nuca, quadradinha, tablado mais alto para o professor, você humilhado ali, cala a boca, eu estou mandando, eu que falo, você fica quieto. A gente está incorporando um desenvolvimento de educação que não tem nada a ver com a gente. E que não nos serve, inclusive. E isso é que ela traz muito profundamente no seu trabalho, né? Ela faleceu também, assim como a Beatriz, ela faleceu em 2015. E aí, em 2016, né, essa minha trajetória me leva a criar a Casa da Memória Negra de Salto, que é um trabalho feito a partir da escuta das mulheres negras mais velhas da região, desse trabalho que eu vinha desenvolvendo desde que eu cheguei lá. Deslocamentos foram necessários para isso, para trazer o melhor para elas do audiovisual. Não adiantaria fazer um filme e exibir, nem tem cinema em Salto, né? E exibir num festival fora do lugar onde elas moram, exibir para elas uma vez ali, tá na internet. O que ia mudar isso na vida delas exatamente? Mas a gente fazendo uma instalação no museu da cidade, um museu histórico da cidade, que acolhesse vários documentários sobre elas e outros documentários que dialoguem sobre essa história do território dessas mulheres, a gente conseguiu devolver para elas com muito mais potência a imagem delas, né? E isso tem transformado, assim, o território, as nossas vidas, a minha, inclusive, né? Em 2019, a gente começa a ativar a exposição com saraus,
os saraus Café com Pretos, são cafés coletivos, e seguidos de sarau todo último domingo do mês. E eu não sei se vou ter tempo de exibir um trecho, mas eu acho que visitem o site, tem lá o vídeo da visita guiada sobre a Casa da Memória. O site é casadamemorianegrasalto.com.br. Quero pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais também. O Instagram é Sarau Café com Pretos. E é isso, gente. Esse trabalho aqui, ele é audiovisual expandido e é vida, né? É trazer, fazer vida através do audiovisual e não só registrar a vida, mas trazer mais vida para a gente. Quando a gente está lá, todo domingo todo último domingo do mês, é um fortalecimento da gente se ver, da gente se encontrar, né? É uma forma laica, não é através de religião nenhuma, mas vão pessoas de religiões variadas, a gente já recebe de tudo. O ponto alto é o microfone aberto, que é onde as pessoas se apresentam, e muito gostoso ver isso. Eu aprendi na Cooperifa, foi a inspiração do Sérgio Vaz, que era o melhor lugar que eu ia em São Paulo, quando eu estava lá até 2010. Inclusive, o grafite tem uma cena lá na Cooperifa, né? Quer ver aquela pessoa, às vezes, com vergonha de falar, vai lá primeiro, gagueja, lendo alguma coisa, no outro dia ela já fala decorado, no terceiro dia ela já está falando um poema dela. É uma coisa incrível como você ter a escuta dos outros, dos seus iguais, nos fortalece, nos protege, nos ajuda a viver melhor. Esse ano a Marcha das Mulheres Negras é pelo bem viver, né? E vai ser em Brasília esse ano. E acho que dialoga muito com essa proposta, né, de escuta profunda que eu busco através do audiovisual, né? É para a gente viver melhor, não importa, nada importa mais do que isso, as nossas vidas. Muito obrigada, viu? Muito bom, muito bom. Eu vou lá. Bom, eu estava lá me emocionando. Pensativo, acho que se te ouvir é sempre... além de honra, assim, é tão gostoso a gente ouvir de uma pessoa intelectual, mas que conversa com a gente no papo reto. Isso é muito bom, sabe? Às vezes, eu sempre penso assim, que para além da estética, né, a chegar ao outro, isso é muito poderoso, né? E às vezes vem uns blá, a pessoa, pô, você queria dizer isso? Por que não falou direto, né? Então, assim, para mim é uma delícia sempre te ouvir mesmo, assim, é uma honra total. Fiquei pensando muito, eu não sei se também, aí você pode me corrigir, na época ali do Moreira, né? Mas também, ficcional, acredito que em 91 também foi o Otto Salles, né, que lançou um filme chamado A Grande Arte, que era uma coprodução Brasil e Estados Unidos, né? Então, para você ver a família, né, onde é que estava ali de 90 até quase o final, para 2000, que dominava essa parte do cinema, porque eu não me lembro de nenhum outro filme assim. E eu lembrei, que impactante, cara, você perceber, né? Tá longe ainda, né? Eu lembro o Daniel provocando aqui uma palavra, né? Onde estão os negros, né? E aí você traz isso aqui reforçando essa frase dele. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente tem um tempinho aqui, né? Se alguém quiser ter uma pergunta, uma fala, uma provocação, diálogo. Não precisa ficar com medo, gente. Pode falar. Opa! Bem, primeiro gostaria de parabenizar a doutora Lília, que defendeu esta semana. Fantástico. Para quem não sabe, a gente é do mesmo departamento, é o mesmo laboratório de audiovisual, muito legal. E eu fiquei assim super sensibilizado com os paralelos que tem da minha fala de manhã com a sua, como a gente poderia assim estar lado a lado, cada um fala uma parte, fala outra, porque falei sobre o ataque dos PCC, sobre as mães de maio, né, que constituem um dos trabalhos,
sobre esse crescente, né, desse desejo de vingança da sociedade brasileira, que nos faz criar, junto com a minha mãe, Maurinete Lima, e com o Eugênio, também seu colega, né, de faculdade, e meu irmão, o trabalho Brasil Negro Salve, Onde Estão os Negros, enfim, e como eu acho que na nossa visão, eu venho da formação de artes plásticas, né, como esse caminho de pensar o audiovisual sempre foi muito avesso a pensar a sala de cinema, exatamente por enxergar que estrategicamente ali estaria um mundo quase que impossível para finalizar. O Jefferson D estava exatamente na primeira reunião da Frente 3 de Fevereiro. E ele sai na primeira reunião, só participa da primeira. Porque ali eu acho que também ele entendeu que aquele não era o caminho dele. O que ele queria fazer é cinema. E para a gente é a forma de atuar. E que dava vazão a essa existência, né? Esse bem viver, a ideia de comunicar uma urgência seria tentar em outro lugar, que era audiovisual também, mas um audiovisual performático, com banda, e que se misturasse com teatro, e que participasse de outros circuitos, que não demorasse tantos anos para concluir um determinado ciclo. Mas super fantástica a sua fala, super me ilumina e me deixa mais vivo. Obrigado. Obrigada. Mais alguém aí? Eu estou muito emocionada com a sua trajetória. Eu não conhecia sabia sobre você, mas não tão aprofundado, né? E o que me deixou um pouco, o que marcou, além de toda a trajetória incrível, essa sua chegada a salto, né? Essa virada, né? De modo de enxergar também, né, de viver nessa questão da família e tal. Gostaria de saber se o seu olhar, quando você criou o filme da família, lá atrás, com o seu olhar de hoje, nessa vivência com o interior de São Paulo, que você traria isso para a gente, assim, um resgate sobre esses dois olhares, esses dois momentos, né, de enxergar a família, porque você foi buscar referência em Minas e agora você está no interior de São Paulo. Tem alguma coisa para os dias de hoje, assim, pensando nesse formato, sendo uma mulher negra, as pessoas negras, né, tem alguma coisa para trazer para a gente? Eu acho que Família Alcântara me preparou mais para esse momento, assim, mesmo sem eu saber, porque a gente nunca estava totalmente preparado, mas o filme, eu acho que ele teve esse sentido de preparação, porque eu vindo de São Paulo, eu nasci em São Paulo, né? E aí a gente, quando nasce lá, sendo filha de refugiados, né, gente que veio de outros lugares para trabalhar, em São Paulo, meu pai veio de Minas, minha mãe veio de Goiás, em outro período, anos 20, outra vivência, mas eu sinto, quando eu fui para Salto, eu me sentia também refugiada, eu me sentia fora do meu lugar. E achava que eu só ia ficar um ano lá e ia voltar para São Paulo, porque é São Paulo onde tudo acontece, eu só sabia morar em São Paulo. Que outro lugar da América eu moraria se não fosse em São Paulo? Eu tinha essas ideias, assim, né? E São Paulo, eu acho que ele nubla a nossa... Hoje, estando de fora, parece que é um lugar de garimpo, sabe? As pessoas vão lá atrás do ouro e se perdem, nunca mais voltam para os seus lugares de origem, morrem atrás do ouro que nunca encontram. E os seus filhos continuam atrás desse ouro que nunca vão encontrar. Então, hoje, se tudo der errado, eu volto para São Paulo. Eu tenho muita vontade de fazer coisas de cinema, assim, principalmente de educação audiovisual, né, para a população jovem, negra de São Paulo. A USP continua sendo aquele lugar totalmente inóspito, né?
ainda é um curso integral, ainda hoje eu vejo a gente super aguerrido ali nos anos 90 na universidade. Hoje o pessoal entra de escola pública no cinema. Aí eu falei, nossa, eles devem ser combativos. Aí uma professora que eu conheço, ela falou, não, eles são tão bonzinhos. Eles não são contra nada. Eles não reclamam de nada. Ai, meu Deus, que vontade de ensinar eles a desobedecer um pouquinho. Mas não é o meu lugar, né? Mas eu tenho participado de alguns encontros, algumas propostas com jovens da periferia, essa nova periferia de São Paulo que está no centro, gente de ocupação. E é uma força, é uma criatividade que, nossa, meu, queria estar mais perto disso, sabe? Ai, mas só de pensar o trânsito... para chegar até lá, onde eu quero estar mais perto, dá uma tristezinha, assim. Então, eu aprendi com a minha filha e com a minha mãe que, para a vida florescer melhor, um lugar menor. E Salto, como se eu assumisse uma dimensão que dá para viver, que é muito estímulo na cidade grande. E a gente acaba nem curtindo, nem fazendo. É tanta coisa que você não vê, né? 1000 oportunidades culturais você não consegue chegar. São tantas coisas que você não consegue, né? Então, foi uma mudança muito grande, assim, que uma coisa é fazer um filme sobre a família, outra coisa é viver isso, né? E realmente pode ter me preparado, a experiência com a família Alcântara, mas nada como a vida real, né? E a minha filha tendo nascido em Salto, mesmo sendo refugiada também ali, fui por causa do dinheiro para trabalhar ali na universidade, né? Mas ela falando hoje, ai, mãe, eu gosto de morar aqui. Eu não estou mais na universidade, que eu fui trabalhar. Fui morar na Bahia 1 ano. Queria sair dali, queria praia, queria população negra. Mas na Bahia, assim, ela só pensava em Salto. Ela queria voltar para Salto. Eu voltei, porque é onde ela quer morar. Vou morar onde minha filha quer morar. Né, o lugar que ela vai de ônibus para a escola. Ela consegue fazer coisas que eu fazia nos anos 80 em São Paulo. Que as pessoas... É muito difícil viver uma vida livre, um adolescente em São Paulo, né? Isso ela tem lá. Isso, para mim, é a maior riqueza hoje. Então, mudou muito, né? Eu quero estar nos lugares, mas eu me assusto toda vez que eu vou para São Paulo. Não sei como é que vai ser isso. Mais alguém? Aproveita, gente. O doutor, daqui a pouco pós-doutora, fica mais difícil alcançar a mulher. Aqui. Ai, muito bom, Daniel, você está aqui. Admiro muito seu trabalho, sua família. E a sua mãe é uma intelectual muito importante, né? Eu acho que esse lugar da universidade, esse do pensamento, da crítica, né, ela ocupa e, através de vocês, ela permanece, né? Um pensamento que permanece transformando. Parabéns de ser um Lima. Oi, Lilian. Eu queria pedir para você, se fosse possível, né, dar uma aprofundada na questão do dogma feijoada, que eu acho que é interessante, que você apontou lá rapidamente, né, quais eram os pontos, e que vocês retomaram esse assunto no Festival Quinofórum desse ano, por completar 20 anos, né? 25. 25 anos. Então, contasse para a gente um pouco do que vocês avaliaram também nessa mesa, né, desses 25 anos, quais foram, não sei se foram em números, como que vocês fizeram essa análise desse processo desses 25 anos, né? Acho que cada um ali tem uma visão diferente, né? Muito pela carreira de cada um, né? Mas o Feijoada, a gente tem esse primeiro encontro na universidade, essa vontade de fazer coisas, mas eu achei que eu tinha achado minha turma do cinema e tal, e aí tentei fazer um negócio com o Jefferson, não deu certo, a gente se separou, assim, ficou anos sem se ver. E aí um dia meu irmão chegou, eu estou trabalhando na Super Filmes, tem um rapaz lá, quer fazer
está fazendo uma pesquisa sobre cineastas negros. E eu, é o Jefferson, né, que eu já sabia que ele estava na ECA fazendo isso, mesmo não tendo mais essa constância da amizade. Mas ele foi influenciado pelo Calil, Carlos Augusto Calil, que é um grande provocador, assim, acho que tanto para mim quanto para ele, né? O Calil foi presidente da Embrafilme, professor lá na ECA, né, de cinema, e eu tiro um sarro, falo que ele é o último modernista, né? Ele parece que anda com aquelas gravatinhas assim, o último modernista que sobrou. Mas, ao mesmo tempo, é um cara de... Ele é dessa turma que está lá na USP, ele até acho que ganhou há pouco o doutor honoris causa, porque ele não tem formação. Né? Essa galera são intelectuais que não têm uma formação universitária que pode orientar, por exemplo. Né? E eu tentei, no mestrado, fazer um trabalho sobre produção, tive que fazer na educação, porque na ECA não dava para ele orientar. E o orientador do Jefferson também ele foi provocado pelo Calil, mas o orientador dele foi Eduardo Leone, para fazer esse levantamento de diretores negros. Então, esse lugar da universidade, ter uma bolsa de iniciação científica para fazer isso, ter essa provocação para fazer isso foi fundamental para a Feijoada. Então, quando reencontro o Jefferson, ele já tem uma lista de pessoas negras que tinham feito filme. A gente, pela produção, tinha uma articulação, né, de conseguir transporte para essas pessoas virem de outros estados. E a gente fez, em 99, um encontro de cineastas negros, baseado nessa lista de atrás e na lista telefônica, achar quem conhece quem para achar essas pessoas, né? E foi um encontro bacana, assim, conheci o Valdir Onofre nesse encontro, estava a Cristina Amaral, Joelzito, Araújo, que eu não conhecia antes disso, e o núcleo duro do Feijoada, que era meu irmão Daniel, o Billy Castilho, que é artista, diretor de arte, o Ari Cândido, o Noel e o Jefferson, eu e o Rogério, que faleceu também há pouco tempo. E aí esse núcleo, a gente ficou se reunindo durante um ano para preparar uma ação para 2000, pensando que a gente tinha espaço de novo, que foi dentro do Festival de Curtas, esse encontro de 99, e a gente pensou em fazer uma mostra de filmes de cineastas negros, fazer uma mesa, e aí veio a ideia de fazer um manifesto. A gente já leu nesse encontro, basicamente, o que seria esse manifesto. E foi um ano inteiro de encontros e pensar como que a gente ia articular essa mostra, que foi em 2000, e é essa que faz 25 anos. Né? Então, tinha um filme da Dandara, que era uma cineasta. Nessa época, ela se apresenta. Ela é até de Campinas aqui, né? E ela se apresentava como a primeira cineasta negra, porque não tinha pesquisa sobre a Adélia. A Dandara já foi homenageada por ser a primeira cineasta negra em Nova York. Eu já fui homenageada por ser... Depois falaram que era eu. E aí fui em Brasília. E depois que acharam a Adélia, assim. Por causa da falta dessa pesquisa ali. Né? A pesquisa do Jefferson não chegou na Adélia. E aí, a partir daí, né, pela visão do Jefferson, nossa, toda a visibilidade negra que se tem no cinema e na televisão hoje vem a partir do Feijoada, e depois a PAN, que surge depois do Feijoada como uma associação, milhares de pessoas do Brasil inteiro. Né? Mas eu acho que são muitos outros fatores, muitos outros fatores, né, que levaram a esse aumento da visibilidade, mas eu acho que o principal é econômico, né, principalmente no que se diz da televisão aberta. Hoje a televisão aberta, hoje é tudo feito à base de pesquisa, não tem nada no achômetro, e é óbvio que ela sabe quem é o público dela e tem que fazer produtos para atingir esse público, que está com grande dificuldade, inclusive, né? Porque a mentalidade é a coisa que mais demora para mudar. Tudo vai mudando, até a forma de ganhar dinheiro. As pessoas estão perdendo dinheiro porque a mentalidade não acompanha. Eu acho que a TV aberta está nesse momento assim. Ela quer atores, atrizes, caras negras ali, mas não acredita em roteiristas negros,
de fato, para dirigir as salas de roteiro. Não acredito em produtores que decidam o que vai ter ou não. Eles querem aquelas pessoas que vão entregar do jeito que eles sempre fizeram e com carinhas que coloram ali, e o público acha que está sendo representado, só que não está colando muito, né? Mas é isso, é muito, muito lento essa mudança de mentalidade. Então, Feijoada é uma gota no oceano disso. E acho que o grafite mostra muito isso, né? Essa gota podia nem cair em lugar nenhum, né? Porque simplesmente é uma visualidade que é uma parede. Nesse momento dos anos 2000 a 2010, a gente tem uma parede mesmo, que impede que se veja corpos negros fora do registro da criminalidade ou da submissão. É impossível ver, a gente não consegue. Mesmo que veja, a tela está te mostrando, as pessoas não conseguem enxergar. Né? Então, Feijoada está no meio disso tudo aí, mas eu acho que principalmente pela pesquisa, né? E acho que esse encontro entre a pesquisa e a ação é que esse movimento inova mesmo, né? Mas ainda há muito o que fazer, né? Um começo de alguma coisa. Olho para todos. Mais nenhuma? Dole 1, Dole 2, Dole 3? Então, acho que suas considerações finais, quiser falar mais alguma coisa. Eu quero agradecer, né, a organização do festival, por ter me convidado, a mostra curta, que ela tenha vida longa, que foi um prazer estar aqui com vocês. Me chamem que eu venho sempre. Que bom, que bom, que bom. A próxima ela já vem pós-doctor já, né? Olha aí. Então, eu queria agradecer também. Para mim é sempre um privilégio mesmo te ouvir. Aprender muito é uma delícia, né? Você ficar só ouvindo. Poderia ser horas e horas e horas aqui. Muito aprendizado. Axé. Obrigada. Axé. Agradecer a todos e todas aqui presentes também. Dizer que essa foi a última aqui no MIS, né? A última bate-papo aqui no MIS. Só que vai ter uma festa agora de encerramento lá na Sala dos Toninhos, né? Porque tem que ter a festa, né? Sempre, né? Parece... A festa não é alienação, gente, não é, né? Antonin Artaud dizia, né, que a festa é política, né? Basta de você saber como você dança nela. Então, a festa faz parte disso também, para a gente continuar essa politização. Não é apenas para... Não é alienar, é politizar sempre, né? Que esses assuntos continuem reverberando, reverberando, reverberando. Cheguei na hora certa, então. Uhul! Obrigado, gente. Obrigado.